Fala galera ligada no Primeiro Stint, estamos aqui mais uma terça-feira para falar de automobilismo, para falar de velocidade e hoje vamos falar de duas categorias que são muito especiais para a Blau Motorsport. Estou falando do GT World Challenge, ano passado foi o GT Open e esse ano também a Stock Car que tá com a gente na Blau Motorsport desde o seu nascimento e o nosso piloto que tá com a gente desde o nascimento da Blau Motorsport, Alan Kodair, nosso convidado de hoje. Bem-vindo, Alan Kodair. E tô ao lado do Jefferson Kelly, nosso narrador no GT World Challenge. Geralmente você tá no carro, ele tá aqui no Brasil, vocês não se encontram muito, né? É um encontro raro poder estar os dois juntos aqui hoje, né, Alan? Faz uns 3 anos que eu não vi o Alan, né? Primeiramente, obrigado pelo convite, parabéns pelo programa, Primeiro Stint by Blau. Será um prazer a gente estar conversando e trazendo o nosso universo aqui, né? Que tem muito backstage, tem muita curiosidade, tem muitos bons convidados, que normalmente eles falam da gente, hoje a gente vai compartilhar alguma coisa aí e vida longa pro programa. Tamo junto. Obrigado. Eu fiz questão de trazer o Jefferson para esse programa, justamente porque vocês não têm grandes encontros, muitos encontros, mas o Jefferson... Você sempre me fala, cara, é muito mais legal ver a minha ultrapassagem, ver minhas corridas na voz dele depois do que quando eu tô lá dentro. Me fala um pouco sobre essa relação de trazer a emoção para a ultrapassagem. Como é que você enxerga isso quando você vê a tua corrida depois na voz do Jefferson? E não é brincadeira, realmente a gente se conhece pouco ao vivo. Quando começou na GT, na Endurance, eu não conhecia ele, né? Daí eu comecei a ver uma corrida, ver outra, e eu gostava mais de ouvir a minha corrida e minha ultrapassagem. Falei, cara, preciso conhecer esse cara. Daí eu saí procurando ele um dia no autódromo, conhecia, eu acho que eu perguntei a você ainda, falei, aquele que é o Jefferson? Não foi difícil, né? O da barba laranja ali, né? O texano, aquele cara de texano ali, ó. Ele tava um pouco maiorzinho na época, né? Agora ele deu uma enxutada. Era o BOP da época. O BOP não era favorável. Carregava bastante laço. Cara, mas é sobre isso, né? A nossa corrida vem já de grandes narradores. Luciano do Vale começou a narrar minhas corridas lá atrás. Numa primeira corrida, ele errou meu nome a corrida inteira, mas foi uma corrida muito boa, minha primeira corrida profissional. Pô, Galvão. Então, a emoção para quem transmite e chegar na casa das pessoas é muito importante. E não é diferente para os pilotos, porque a gente está em silêncio. Normalmente a gente está lá, a gente tem nossa própria comemoração, nossa própria narração, mas eu lembro que, numa corrida lá, eu voltava para ouvir de novo a ultrapassagem. Voltava para ouvir de novo, se não me engano foi Santa Cruz. E daí conheci, ele foi fazer nossa temporada o ano passado. Quando você falou da surpresa, eu falei, legal, que vai dar mais ânimo. Não ia ser uma temporada fácil. A gente sabia, no campeonato com... muitos concorrentes, 15 Pro-Am. GT Open do ano passado. GT Open do ano passado, nas corridas que a gente acabou vencendo as duas, etc., é um show à parte com ele, né? E daí a gente sai da corrida, feliz ou não, né? Normalmente quando tá feliz, a gente já indo pro aeroporto, a gente fala, vamos ver agora a corrida de novo com o Lipe, com o Jefferson, mas é muito bacana como ele expressa emoção, e não só, né, em todas as categorias, na Índia agora, como é que você fala lá? Palou, Alex Palou por quê? Porque Palou, por que Palou? Porque Palou, isso aí. Legal, ele conta a história bem contada com emoção. E o Alan te deu muitas ferramentas para você fazer grandes narrações, né? Tanto na GT Open quanto no World Challenge. Eu tenho que agradecer ao Alan, né? Porque uma puta ajuda pra minha profissão aqui, porque se a corrida não é boa, se não tem um cara que dá show, eu tô lascado, né? Você não tem o que contar, se não tem um personagem. A gente conta a história, mas é o cara lá. Você nunca, como narrador, você pode querer se sobrepor ao espetáculo. O espetáculo que tá acontecendo lá no show, no jogo de futebol, na corrida. Então, se aquilo ali tá legal, você tem que saber usufruir daquilo pra contar a história da melhor forma possível. E o Alan é um herói pra mim nesse aspecto, né? Porque passa todo mundo em Monza, corrida na chuva de Paul Ricard. Essa de Santa Cruz você falou, você estava andando de McLaren no Endurance Brasil, e você, naquela descida depois da curva 1, que tem um S, depois da ferradura, você passa... Wide, não, ficou 2, 3 carros ao mesmo tempo ali. Então, cara, aquela foi sensacional. Até hoje, um dos negócios mais legais que eu narrei, assim. Então... A mais legal dele que você narrou, você acha que foi essa? Cara, porque foram várias, né? Pode ser, mas essa foi bem marcante, assim, que eu acho que foi a primeira vez que a gente, você que narrou, sim, parabéns, que manobra legal. Foi lá que a gente se conheceu. Eu acho que sim. O que te marcou naquela narração, Alan? Você lembra, assim? Cara, foi muito interessante a ultrapassagem, porque eram 4 carros, a gente passando no retardatário, e eu tava brigando pela liderança com o Marcos Gomes. E daí teve um embolo, e eu resolvi fazer a chicane lá, acelerando, e daí o Max ficou por dentro, tinha um espaço de um carro. E valia a liderança, a gente precisava ganhar, que a gente estava atrás do campeonato, eu mergulhei. Eu vi que passou muito perto, mas depois da narração dos caras, tava... Não sei quem era no comentário, mas falou e voltou e mostrou de novo. E na televisão ficou plástico mesmo.
E foi muito empolgante. E daí, logicamente, eu gostei de ver televisão. Eu vi sem brincadeira umas 10 vezes. Voltava, deixa eu ver de novo. Daí eu cheguei até a postar, tá nos nossos canais Como aí. é que é pro piloto aí essa sensação, tipo assim, de você fazer um negócio que você sabe que é uma puta de uma ultrapassagem e dá um gás a mais, aí você vê um negócio narrado de uma certa forma? Eu, como narrador, tenho essa curiosidade. Acho que nunca perguntei assim diretamente. Cara, assim, a gente entra num túnel dentro da corrida. Inclusive, a gente esquece de vários fatos, né? Quando acaba a corrida, às vezes vão falar sobre alguma coisa, eu falo, cara, espera, à noite que eu volto com um board, eu volto. Então, acho que a gente entra num canal de concentração que, cara, a gente não pensa em muita coisa. A gente não pensa, mas eu lembro que essa ultrapassagem, tive pouco tempo para pensar, era arriscar ou não, valia a ultrapassar o Marcos Gomes, que era muito difícil de passar naquela pista, então era um risco muito grande, eu resolvi passar e foi quando eu vi que ficou 4 lado a lado, tanto que encostou nos 2 carros, né? Então talvez 1 centímetro para cá, 1 para lá. Tem um GT4 e mais um GT3, que eu não sei era se um P1, era um P1 e 3 GT3, só que o P1 era mais lento, ele ficou por fora, foi o cara que até eu tirei a lasquinha, porque o Max puxou para dentro, o Marquinhos puxou mais um pouco, o Marquinhos viu que eu tava do lado, senão acho que ele puxaria para fora. Então foi aquelas manobras que tinha tudo para dar errado, sabe? Mas a gente não pensa muito nisso, mas eu vi que foi bacana. Quando chega e assiste depois, somado a uma narração, fica mais emocionante. Dá emoção pro momento que a gente viveu, que a gente não sabia direito nem se tinha passado na televisão. Porque tem muito disso do piloto também, né? Às vezes a gente faz grandes manobras, etc., por algum motivo não passou. Ou tem narrador que às vezes você tá fazendo uma... Come bola, né? Você tá fazendo uma puta ultrapassagem, você tá concluindo, ele fala, nossa, e Kodair segurando a posição. Tipo, acontece muito isso. Isso é frustrante. Isso é frustrante. Não, quando narra errado é frustrante. Você fazendo uma ultrapassagem, ele pegou no final da ultrapassagem falando que você tá defendendo a situação. A posição, né? Aconteceu já algumas vezes. Então, pô, quando pega do começo ao fim e consegue transmitir tudo o que aconteceu, é bacana de ver. E você raramente perde alguma. Que são coisas que acontecem, às vezes, tipo assim, pensando pelo viés da imagem, às vezes, sei lá, tem coisa em 3 pontos da pista, numa pista grande, acontecendo ao mesmo tempo. Então, o cara que é diretor de imagem, ou etc., ele também nem sempre dá pra dar conta de tudo, né? Mas, puta, essa aí foi legal. Casou tudo, assim, de uma forma muito, muito positiva. E foi sensacional. Lembro muito bem, com muito carinho daquele lance. Alan, você tá chegando... A gente tá falando de um lance, de uma corrida, mas um negócio legal de destacar em relação à carreira do Alan é a gigantesca longevidade. Eu destaquei alguns números aqui pra gente bater um papo a respeito disso. São 625 corridas, 50 vitórias, 139 pódios, 43 pole positions. Mas esse número aí, ó, 625 corridas, te colocam como 4º piloto brasileiro da história com o maior número de corridas. É um número que você já sabia. Mas quando você olha pra isso, fala, pô, tenho uma carreira onde eu tô entre os 4 maiores da história que mais andaram. Qual que é o segredo para um esporte tão difícil? E que hoje, embora seja mais tranquilo até ter uma carreira mais longeva, quando você começou não era assim, era uma incerteza absurda. Qual que é o segredo de tamanha longevidade e tamanha longevidade competitiva também, né, Alan? É uma responsabilidade muito grande, né? A gente descobriu isso há pouco tempo juntos, inclusive, uns 2 anos atrás, 3. Falaram, pô, tem um site que é o driverdatabase.com. Eu sabia que eu já corria há muito tempo, que eu cheguei a fazer 4 categorias no ano, mas quando eu cheguei a ver que eu já, na época eu era 7º, atrás do Emerson, do Elinho, e me chamou a atenção primeiro, me fez lembrar, né, um filme na minha cabeça, porque como você disse, iniciar nesse esporte é muito difícil, né, financeiramente, os obstáculos, permanecer ainda mais, e por tanto tempo eu acho que é um grande desafio, porque a gente está falando de um esporte performance, alta performance, e uma briga eterna fora da pista por patrocínio. Então é um equilíbrio que a gente tem que se manter por muito tempo. E quando eu vi esses números, foi bacana porque me deu um certo orgulho e um outro norte, né? Eu falei, pô, legal, eu tive aqui todo esse tempo, eu quero ser campeão, quero levar o nome da Blau como campeão de Stock Car, quero ser campeão de Stock Car, quero voltar a ser campeão da GT. Cara, mas eu tenho mais um objetivo agora. Se eu conseguir ser o piloto com o maior número de corridas da história, isso eu acho que mostra uma parte muito bacana na minha carreira e me fez até reformular um pouco, porque logicamente para isso a gente tem que se preparar mais, a gente tem que estar sempre no auge da cabeça, no mental, então é uma responsabilidade, mas eu tive um cara que também me deu esse direcional há 5 anos atrás como companheiro de equipe, que é o Rubens, que é o primeiro dessa lista, e eu fiquei 4 anos com ele, assim, lógico, tem um fator que é determinante, que a gente não escolhe, que é a paixão, o tesão, o fogo, que isso aí se apaga, eu sou o primeiro a parar. Mas que, cara, se eu mantendo meu preparo físico, agora busquei mais a parte mental, espiritual, etc., e a chama estiver acesa, eu quero buscar esse número. Eu acho que vai ser um marco para a minha história, para quem está comigo há 18 anos, que é no caso da Blau,
E é uma responsabilidade a mais para a gente sustentar. Como você disse, sempre competitivo. Aí eu acho que foi um grande diferencial dessa carreira. Eu já penei muito, né? Inclusive, viemos de 2 anos e meio aí na Stock Car muito difíceis. Eu já tive vários altos e baixos na carreira, o que eu acho que torna ainda mais brigado a gente chegar aqui onde a gente chegou e continuar essa história. Eu tenho esse sonho todo, sempre que perguntam, né? Qual que é o seu sonho? É viver do que eu amo, ainda mais meu país, com esses números e agora buscando outros objetivos, além de ser só competitivo e campeão da categoria junto com a Blau. Mas é mais de 600 corridas desde a Júnior Menor ou desde que você começou no carro? De carro. Desde caramba, bicho. De carro, desde que ele entrou na Fórmula Renault. Né? A contagem é desde 2012. O Fórmula Renault, você estava naquela corrida que o Kubica estava no Brasil? Tava, foi a última do ano e eu fui campeão no ano seguinte. Então eu posso dizer que eu acompanho o Alan desde os 12, 13 anos de idade. Porque eu assisti eu ia te perguntar isso. Em que momento você começa a acompanhar o Alan? Porque assim, eu te conheci. Vou rapidamente contar a história do Jefferson Kern. Jefferson Kern narrava arrancadas lá no Hello Park. Sim. Né? E aí no Endurance a gente precisava de um novo narrador. Glaucio Schutz. Quem te descobriu foi Glaucio Schutz. Glaucio falou, pô, tem um narrador que faz arrancada lá no Velo Park. Glaucio Schutz é gaúcho. Vou chamar esse cara pra narrar. Na época a gente tava... O Luke tinha saído, ia pegar o Tata Muniz. Não, tem um cara lá que é bom. Vou chamar esse cara. Você fez sua primeira corrida, todo mundo falou, pô, eu falei, esse cara é um monstro. Esse cara é um monstro. E nunca mais saiu do Endurance. Aí quando a gente foi transmitir GT Open, eu te chamei, GT World Challenge, eu te chamei. Mas eu conheço você ali em 2020, 21. Acho que foi 19, por aí, Mas a sua carreira é antes disso e você já acompanhava o Alan, então desde quando? Cara, eu acompanho corrida, né, desde que eu tinha, pequenininho, né, porque eu sou de 89, e então... eu peguei um pouco do fim da Era Senna, que era uma popularidade absurda no Brasil, automobilismo, né? E aí o esporte a motor em geral era bastante popular. A Fórmula Indy, que eu sempre fui muito ligado e hoje mais do que nunca, ela estava muito popular com muitos brasileiros também, passava no SBT, em TV aberta, em horário nobre. Você pode perguntar pro Otávio Mesquita, ele ia lá fazer em Michigan matéria, a cuequinha do André Ribeiro aqui, não sei o quê. Então, você passava no domingo à tarde, saía a bandeira do Gugu, entrava o Otávio com a cuequinha do André Ribeiro em Michigan. Lá. Aí, então, cara, literalmente, desde os 5, 6 anos de idade, eu acompanho automobilismo. Eu tinha lá 4 rodas e Turma da Mônica na minha casa, li os 2. Então eu sempre acompanhei. E eu lembro quando surgiu, eu assistia de tudo. Então eu lembro que quando surgiu essa Fórmula Renault, eu assistia. Isso é 2002, eu acho, né? E eu lembro bem, o Alan, quem mais estava? O Gimenez, o de Graça, acho que estavam nesse ano, Marcos Gomes. Marcos Gomes também. São os 3 nomes que eu lembrava, que o Alan, o Gimenez e o de Graça. Lapena também estava nesse campeonato. Que eram os 3 que estavam postulantes ao título, desses 3. Chegou eu de Graça empatado, e o Gimenez correndo por fora. E nessa corrida que veio o Kubica e ganhou, a gente teve muito problema durante o final de semana inteiro. O carro não andava. Aquelas coisas que só o automobilismo explica. Sim. E que mais tarde eu vi que foi ótimo para minha carreira. Talvez eu não estaria pronto para ganhar aquele campeonato para ir para fora no ano seguinte. Porque tava se desenhando aquele campeonato para mim. E eu nem acabei, deu problema eletrônico, furou pneu. E o de Graça também teve. E o Gimenez chegou em segundo e foi campeão. E ele fez aquele ano seguinte com a Manor, companheiro do Hamilton. Foi o ano que foi companheiro do Hamilton. E eu fui fazer uma corrida lá, o Hamilton já tinha sido campeão, conheci ele, a família. Mas eu acho que eu escapei dessa bomba, né? De pegar o Hamilton. Tanto que a única coisa que eu fui fazer lá, ele já não estava correndo. Mas imagina, ia ser do Brasil, campeão e tal. Tava preparado, mas não preparado como o Hamilton estava, né? Moleque que foi uma máquina desde o começo, treinava de tudo. E foi campeão desse ano, antecipado. 2 provas de antecipação. Quer dizer, eu ia sofrer um pouco lá. Depois ele foi campeão de Fórmula 3, Fórmula 2 e foi de Fórmula 1. Foi exatamente essa escadinha. A gente nunca deve lamentar, né? Porque aí, se eu fosse campeão ia correr lá, mas, a gente nunca sabe como é que os caminhos que a vida ia tomar com relação à sua família, seus amigos, não sei o quê. Quanta coisa você talvez ia perder se você, então... É isso aí, a gente tem que se orgulhar sempre da nossa trajetória, mas, legal demais essa história. Eu lembro muito bem daquela corrida, os caras, olha o polonês aí, que loucura. E aí depois eu lembrava do nome do Kubica também, e depois eu lembro de você disputando o título da Stock Car. Eu não sei se não foi antes da Blau até, a Blau era uma das patrocinadoras, tinha outras marcas em destaque no carro também. 2009, 2010. 2010 foi que a gente chegou disputando a última corrida.
Era 2010, Blau já. que foi que o Max Wilson ganha em Max Curitiba, Wilson, numa chuva do caramba. Uma corrida Eu precisava louca, ganhar né? a corrida, o Max tinha que chegar em sexto, o Kaká em sétimo, antes de começar o final de semana. Eu largo em segundo, vou para primeiro, e eles estão em sétimo, oitavo. E daí um piloto erra no final da primeira volta, que não estava nem disputando o título, e me acerta, quer dizer, até ali eu seria campeão, mas voltamos nessa história, seria o momento de ser campeão. Eu sempre vejo o copo meio cheio também, quando eu perdi já o título ali, depois eu consigo enxergar que passa um tempo que provavelmente não era o momento de ir. Tudo sempre tem um momento, quando algumas perdas te direcionam para outros ganhos futuros. E eu vejo muito isso também quando eu fui campeão, porque é difícil você perder um título, né? Mas o que eu aprendi, o que eu cresci com aquilo ali, e que a gente tá em busca até hoje, né? Foi passando o tempo e falei, pô, mas eu achei que ia ser no ano seguinte, Um título nunca é bom ser perdido. Mas já me serviu de lição para alguns momentos e provavelmente vai me servir de lição quando chegar o momento do título, que eu acho que não tá muito distante, não. E nessa sua carreira, um casamento importante é o casamento com a Blau. A gente falou desse início, né? Já tava com o Blau ali em 2010. Você começa a correr com o Blau em 2007, né? Mas com o patrocínio da Blau. Mas nessa história tem o casamento, que é um casamento, com o Marcelo Ran, juntos. Né? Era com a Rebeca, o Marcelo? Estão, inclusive, comemorando agora aniversário de 10 anos de casados, mas antes de casar com a Rebeca, ele casou com ela. Primeiro foi com a Alan, né? Com a Rebeca, virou uma bigamia, praticamente. Que situação. A Rebeca tem que dividir o Marcelo com o Alan, com a McLaren, né? Que ele é apaixonado. Com a Ferrari. Com os filhos. Mas, ó, juntos são 18ª temporada, né? Essa daqui é a 18ª temporada. 187 corridas. 30 vitórias juntos, 70 pódios juntos. A gente falou sobre o segredo da longevidade da carreira, mas e pra estar tanto tempo correndo ao lado de um cara que é teu patrocinador e teu companheiro, né, de dividir carro? O que faz dar tão certo essa parceria com o Marcelo Ran especificamente? Inclusive, respondendo até a sua primeira pergunta, um dos segredos da longevidade é a parceria com a Blau e com o Marcelo especificamente. Não só pelo suporte, a gente não está falando de suporte, porque antes disso eu tinha meus patrocínios, provavelmente eu teria me virado até aqui, mas é uma relação onde os dois aprendem bastante, né? A gente começou a correr junto no momento que eu estava amadurecendo na Stock Car, lá em 2007, e era uma relação, ele de patrocinador, mas já começou depois de 6 meses, porque ele entrou em metade de 2007. No começo de 2008 a gente já virou parceiro. Então, é diferente, né? Você começou a dar coaching pra ele no Maserati, foi assim? Eu dei um pouco de coach, mas mesmo assim ele entrou com uma oportunidade, a gente começou se conhecendo, eu quase não corro com ele, depois a gente explica essa história. A gente se encontrou e virou um negócio de propósitos, a gente tem propósitos parecidos, e é um cara que quando a gente começou a correr junto, eu vi aquela paixão que a gente tá falando, aquele sangue no olho, diferente do que eu via dos empresários que corriam. Eu falava, cara, esse cara, ele batia, ele queria mais, ele queria voltar e não sei o que. Eu falei, pô, esse cara eu acho que tem uma sobrevida nisso. Porque vários dessa época pararam. Ou não evoluíram. A maioria, inclusive. Ou não evoluíram. Então, no final, cara, o cara tinha tanta resiliência. Quando dava errado, e dava muito errado no começo, né? Ele é um piloto que evoluiu bastante. Eu corria 70% das largadas dele, eu não corria. Ele não chegava o carro para mim. Mas a cada corrida eu via que, pô, teve acidente sério. E ele voltava, não, vamos voltar. Então foi me mostrando muita resiliência, muita paixão pelo negócio, muita resistência às porradas. E, cara, eu falei, vou tentar fazer desse cara um dos melhores gentlemen do mundo. É uma forma de retribuir essa confiança. E tem essa troca. Eu na pista ensino mais, mas a gente também conversa muito sobre a vida. E entre altos e baixos, ele é o cara que quando eu tava no alto, ele me bota o pé no chão. E quando eu passei alguns nessa parceria de muito estresse psicológico, ele é um cara que também sabe me elevar, sabe? Ele é um cara que... Automobilismo é muito difícil, quando a gente não tá encaixado com o carro, com a equipe, e a gente começa a ter um mau resultado, 2, 3, 4, a gente começa a minar a nossa confiança. A minha confiança é boa, mas vindo de um patrocinador olhando para mim e falando, cara, eu confio, vai, põe o pé no chão. Então ele é um cara que me deu suporte em vários momentos, os piores momentos da minha carreira, me colocando na frente da GT ali, falando assim, não, a gente tem um piloto, não, deixa ele, esse é o meu piloto, pode botar um contra o outro. Então ele sempre foi me dando aquele boost. Então tinha um momento errado, eu tinha um boost dele. E, cara, são várias histórias, aí você conhece quase todas. E a gente chega num momento muito bom de parceria, né? Tanto na Stock Car, que ele vem sempre acreditando, quando tem que mudar de equipe, ele é um suporte, ele é o visionário, né, do nosso grupo todo, não só como patrocinador, mas como visão.
E lá fora, a gente foi, o ano passado, narrado por ele, foi espetacular o ano. Ele chega no auge dele, que ele larga bem, que ele segura a posição, que ele consegue segurar profissional. Ganhamos nosso título lá em 2000. Então, acho que a gente vem colhendo frutos aí de muito tempo de investimento, de confiança de ambos os lados. Ô Jefferson, você acompanhou o Marcelo, esse casamento, Alan Kodair? Como é que foi esse... Você acompanhou essa evolução do Marcelo que ele tá falando? Como é que você enxergou essa evolução? Porque você tá vendo lá a gente correr, já acompanhava antes. Mas desde 2020, desde 2000... Ele pegou mais a gente no retorno pro Brasil. Sim. 21 que eu comecei a acompanhar mais os vocês. A grande transformação foi quando a gente correu, quando a gente foi lá pra fora, que falei, Marcelo, vamos lá pra fora, tal, que a gente não tinha corrido ainda, né? Foi mais na 2017. Ali ele começou a se testar, ali começou a melhorar, e 20 foi onde ele chegou no ápice, que a gente foi campeão, só que ele permanece melhorando, né? A última corrida, a primeira etapa do GT World Challenge lá, o que ele fez, segurando o profissional, largando bem, segurando sob pressão, evoluindo. Então, são coisas que quem é do meio do automobilismo vê que, eu fiquei orgulhoso lá. Como que o cara conseguiu fazer várias coisas muito próximo de um piloto profissional. Nos Estados Unidos ele segurou o cara da Mercedes, que me fugiu o nome dele agora. Puta, era um piloto pro, né? Que é um piloto pro? Foi uma batalha de pódio, não foi? A corrida de sábado? Foi. Cara, e o foi pódio, o Sonoma, aquilo. exato. E o cara era o piloto sensação do ano passado. Ele é jovem, 21 anos. Puta, me falha o nome, mas a gente disputado comentou na transmissão. tinha disputado a GT4, ele ganhou, esse moleque de 16 corridas disputadas, ele ganhou 13. Ele era o sensação, e o Marcelo veio segurando ele. Você vê hoje o Marcelo como o principal gentleman driver, ou pelo menos um dos principais gentleman drivers do Brasil? Você que narra tanto a gente lá fora, quanto as categorias de gentleman driver. Não só do Brasil, né? Porque pra gente... Do mundo, né? A gente ganhou o europeu, né? Acho que é um Ben Keating brasileiro aí, né? Que é um cara que é um gentleman driver que todo mundo fala que é rápido pra caramba, aí corre de LMP2 e outras coisas. Mas, cara, é muito legal. A pilotagem do Marcelo aí que eu achei legal pra caramba foi da emblemática vitória 50 do Alan, que foi aquela corrida de Monza dos 500 km, a última do GT Open no ano passado, que vocês acertaram na veia a estratégia. E tipo assim, mas era uma condição muito difícil, né, Alan? Porque era uma pista úmida com um pneu slick, isso? Sim. Que o Marcelo largou, vocês largaram lá no meio do bafafá e ele passou todo mundo, tava com o pneu certinho e, cara, aquilo foi legal pra caramba. E assim como, tipo assim, a gente não se encontra muito, pelo menos de estar no mesmo lugar, o Alan e eu, também com o Marcelo há muito tempo, ainda mais agora andando no exterior. E esses dias, na corrida da Fórmula 4, que a Blau tá aí presente, com o Celo, filho mais novo do Marcelo, tive a oportunidade de conversar um pouco com ele e de verdade, isso não é um puxa-saquismo de chefe ou coisa assim. Cara, legal demais, um cara extremamente apaixonado. Que eu tinha carro, não sei o que, a gente acelerava, e um dia eu treinei, papapá. Aí eu andava com o Manzini aqui, tive que tirar a licença. Não, mas você tem 10 mil voltas aqui, pode deixar que eu assino pra você. E, cara, dava pra perceber assim o quanto o cara gosta de carro, de velocidade, a parte importante que isso aí é na vida do cara. Então, puta, esse é um cara que gosta mesmo disso aí. Esse é racer, é velocidade no sangue. Então, puta, pra tirar o chapéu, que legal, cara. E essa evolução, você falou, né? Uma participação grande sua, você ensinou muita coisa pra ele. Eu lembro das nossas primeiras corridas lá atrás, que você brinca, às vezes eu botava o macacão no domingo e nem sabia se eu ia vestir o macacão inteiro, só amarrava a parte de baixo. Uma evolução muito grande, muito que ele aprendeu com você. A pergunta ao contrário, o que você aprendeu com o Marcelo? Eu respondi um pouco disso na parte anterior, né? Que é realmente observar toda essa paixão, essa gana, essa resiliência que ele tem dentro da pista, mesmo não sendo piloto profissional. Então, no começo, logicamente, era só eu, professor, etc., mas a gente convive em muitas viagens. Eu vejo como ele lidar com a família, com o trabalho, como ele é obcecado. Mas dentro da pista, essa extra força que ele tem, mesmo sendo a terapia dele, que hoje ele encara, inclusive, como um pouco de profissão, né? Ele se dedica, ele faz academia, ele faz, quando a gente vai com ele lá fora, ele faz 3, 4 horas de simulador. Então, é uma preparação quase de um piloto profissional. Mas que quando as coisas não vão muito bem, como que ele reage, se ele bate, ele volta. Então, comparando um cara que é um patrocinador, que 80% do tempo, 90%, trabalhando igual animal, dentro da empresa dele, que é muito bem sucedido, como ele lidar bem com a corrida. Então isso, assim, no lado da pista me ensinou bastante coisa, fora da pista também, como ele tem essa gana, né, por sempre fazer a coisa com paixão,
de uma forma muito perfeccionista. O que chama atenção é isso, o cara ele é apaixonado por isso, ele leva isso para a vida e para a empresa. Hoje é o cara que mais apoia o automobilismo brasileiro. E aí você tem a junção das coisas, né? Da capacidade absurda profissional com uma paixão elevadíssima do negócio, né? Então acho que isso aí é uma explicação muito grande do sucesso da Blau. Né? E acaba sendo um exemplo, né? Contamina quem está perto. Eu sou que convivo muito, muito com ele. E é isso, na verdade, o que era o problema do Marcelo? Ele tinha muita gana, muito sangue no olho. Só que ele tinha velocidade e o principal, ele não desistia. Quando eu juntei todas essas características, falei, cara, se esse cara não desistir, eu consegui... Eu tô conhecendo ele, né? Foi uma psicologia, você vai conhecendo aonde você pode puxar o cara, onde você tem que tirar o pé, onde você tem que incentivar. Tanto que a gente tem muito tempo para automobilismo, às vezes quando eu tenho que faltar numa corrida, eu acho que ele sente falta, ele não desempenha tão bem, porque a gente brinca, eu conheço meu cavalo, eu sei como lida com a rédea. Mas é isso, e hoje ele tá equilibrando, ele equilibrou toda aquela gana, em largada hoje ele bate menos do que 90% dos pilotos. Em momento de pressão ele consegue segurar, então era sobre isso. Vai, evolui, vai velocidade, a gente vai achar. Coragem, vamos aliar a técnica e vamos botar um pouco de break. O difícil é você colocar velocidade no piloto. Ele já tinha. Ele tinha, lógico que tinha que melhorar, mas tinha muita vontade. Então se a gente for adequando aqui, hoje, sempre que ele largava nas corridas e quando a gente começou na Europa, eu ficava muito preocupado. Hoje você me vê lá, quando ele larga eu tô tranquilo, porque ele não bate mais largada. É difícil, porque tem amador, tem profissional, passando por cima ele se mantém. Ele larga muitas vezes entre os profissionais, porque a estratégia... Ele larga, não perde posição, às vezes ganha. Então eu sei que vou receber o carro. E o que ele está evoluindo bastante, cada vez mais, é o running de corrida. Essa última aí, ele conseguiu fazer um pace, né? O volta a volta, que é do limite dele. Então, o piloto que é amador, às vezes ele varia muito o tempo. E o Marcelo, o meu foco com ele agora é o seguinte, você vai já largar muito quente, você vai já virar muito rápido o que você tem que virar, manter seu limite por muito tempo. Esse é o próximo passo. Porque ser rápido ele já é, largar bem ele já larga. Então agora é isso. Manter o pace. E ele quer saber, ele é interessado, ele quer saber onde pode melhorar. Então a gente tem chão pela frente. E esse chão, eu vou pedir agora pra você contar essa história, que ela é maravilhosa. Esse chão quase não aconteceu, porque quase na primeira corrida o casamento acabou, né? Você tá falando da Ferrari. Tô falando da Ferrari, essa história é muito boa. Até formar um relacionamento. O casamento tá meio de... Vamos mudar esse nome? Podemos mudar. Essa parceria, fechou? Casal 20, tinha do Fluminense lá, é tipo isso aí, né? Mas foi exatamente isso. Primeiro, quando ele começou a me patrocinar em 2007, eu batia muito na Stock Car, né? Eu era muito arrojado. Eu tinha acabado de ir para uma equipe boa, que eu tinha sofrido, então eu dava uns all-in ali, dava umas porradas. E daí, quando vira o ano, vem a GT pro Brasil, ele compra a Ferrari. E nessa de ele comprar a Ferrari, eu fiquei sabendo que ele estava conversando na época, o Cacá Bueno era o campeão, etc. Falei, você tá louco? Você vai conversar? Eu sou seu parceiro. Você vai conversar com outro piloto, você me patrocina. Você deu uma peitada no cara, né? Não, porque assim, né? Eu fui perguntar, assim? Você foi a mulher que bota o cara na linha. Como assim? Como assim não vai me dar uma oportunidade? Vai dormir no sofá aqui. Não, porque, é um carro novo, né? Ele tava começando a se apaixonar naquela época. Sei o quê, beleza. Eu fui bem no final do ano, ele me colocou lá. E daí eu falei, agora eu preciso mostrar serviço, né? E daí já fomos P1 no primeiro treino entre as Ferraris, porque tava... E no segundo treino, no final do primeiro dia, aquele S de alta do finado Autódromo de Curitiba, maravilhoso. O Bonifácio escapa e deixa a terra entre os dois S. Eu passo lá, eu sou o primeiro a passar, lógico, para começar uma história com um pouco de drama, e estampo o carro no S de alta. Cara, eu cheguei no box, já vi ele coçando a careca, eu falei... Meu Deus. Eu falei, desculpa, não tem que fazer, mas ele ficou puto, não existia confiança entre nós dois ainda. E daí eu fui pra classificação no dia seguinte, e daí eu falei, cara, se eu perder... E eu tava perdendo tempo naquele S. Eu falei, entre perder tempo e também não andar bem, ou bater de novo, que eu bato de novo e seja despedido, mas eu tenho que ser a primeira Ferrari, eu tenho que largar na frente. E daí eu consegui fazer na última volta, eu consegui fazer o S de alta e foi uma corrida boa. De lá pra cá, imagina, eu acho que são 200 largadas que a gente tem junto, quantas histórias aconteceu, mas essa primeira quase que já... 187. quase que já me dá um tchau, mas foi... Depois disso teve muita história, muita coisa engraçada, muita frustração, né? Quantas vezes a gente pegou o avião, viajamos pro outro lado do mundo e batemos na primeira corrida, quebrou, não corremos nenhuma das duas. Mas corrida é isso aí, né, cara? Corrida muito mais dor que prazer. É que quando tem o prazer é uma coisa maravilhosa, né? Mas, paga a conta, paga a conta. E esse projeto, o Blau Motorsport, que você tá aí com a gente desde 2007, né? Tem uma longevidade muito grande e hoje tá vivendo aqui, estamos aqui no primeiro stint com o Jefferson, estamos
tem corrida lá fora, o Jefferson tá narrando, hoje a gente tá na GT World Challenge, Fórmula 4, Stock Car, Porsche Cup. Como é que você, que viu esse projeto nascer, enxerga o crescimento da Blau na Stock Car, hoje como uma empresa que mais investe em automobilismo no Brasil, com certeza. E mais investe e mais ativa, né? Cara, eu fico muito feliz porque no começo eu via isso no olho do cara, né? Que era apaixonado, que ele gostava e foi fazendo parte da empresa, faz parte dele a corrida, né? O que ele é empresário, hoje em dia, com as características que ele veio mudando ao longo do tempo, veio muito de corrida, né? Um cara agressivo. E eu falava, pô, Marcelo, a Blau é grande, cara. Olha aquele projeto. Eu provocava, olha aquele outro. Porque eu via que tinha entusiasmo, etc., mas logicamente depende do tamanho da companhia. A companhia veio crescendo, junto com o automobilismo, cada vez maior, abrir capital, etc. Hoje eu vejo como um vertical muito grande. Antigamente era só um patrocínio de carro de corrida. Hoje envolve todo o SG da empresa, né? Junto com você e à frente do marketing também. A gente faz uma parte social incrível, a gente motiva todos os clientes. Então é um marketing 360 graus. Eu sabia que quando eu chegasse nas atuações em todas as frentes, não ia ter como não crescer. Então hoje eu vejo com muito orgulho, assim, desde o começo, como a gente começou, como que ele veio entrando aos poucos, também não vem de uma vez, como comprou uma equipe, depois se retirou, voltou a fazer metade de patrocínio, depois voltou a praticamente fazer uma equipe inteira. E como que a nossa categoria, que não é só uma categoria esportiva, e é de alcance social também, hoje está atuando em todas as partes, né? Com esse projeto, esse social que me toca demais. A gente trabalha já socialmente há muito tempo, em palestras e tal, mas essa visita que a gente faz no dia que a gente chega na cidade, com criança normalmente câncer ou com alguma deficiência mental, cara, é um negócio muito forte, é um negócio que não tem como não ser um propósito de uma empresa grande como ela, que cuida da saúde, da gente que é um atleta e trabalha, né, com um esporte tão apaixonante. E a gente vê que quando chega lá faz uma diferença muito grande. Foram várias visitas marcantes, mas na última visita do ano passado em Goiânia, chegou uma mãe e falou: obrigado por vocês conseguirem distrair a nossa dor. Foi uma frase muito forte. Caramba. E a nossa dor é a dor das crianças e a dor dos pais, né? Você chega lá, é uma cena muito triste. E que a gente vê crianças ali que estão em situações de saúde muito difíceis, felizes da vida de ver a gente, brincar com a gente, sorrir, e pula, e abraça, e mostra carinho. Elas ensinam muito pra gente. Então é uma troca muito bacana, que entre vários pilares da Blau, acho que esse é um ponto muito forte. E logicamente isso nos ajuda a perdurar nosso projeto, crescer como categoria, né? Fizemos algumas escolhas erradas, mas hoje eu estou muito feliz da onde a gente chegou como projeto inteiro e esse ano começando muito forte a Stock Car, junto com a nova parceria também. A gente tem um projeto, como você mesmo mencionou, é um projeto muito grande. Você mencionou essas visitas aos hospitais, toda quinta, para quem não acompanha ainda, @Blau Motorsport, nosso Instagram, a gente mostra tudo isso. Toda quinta-feira a gente chega na corrida, faz uma visita a um hospital, alguma instituição, às vezes leva também, né? Muitas vezes você fez isso, a gente levou as crianças pro box, para você fazer uma palestra com eles, um momento de troca também com as crianças. Fora isso, tem a parte comercial, a gente tem camarote em todas as provas, volta rápida em todas as provas. Realmente é um projeto 360, né? Como a gente fala. E até você brinca uma frase que eu acho muito boa. Você fala, cara, quando o carro larga, né? O investimento já teve retorno, né? Já tá pago o investimento. Já tá pago na luz verde. Olhando de fora, você que, né, acompanha a Blau Motorsport, como é que você enxerga, como é que você vê a atuação da Blau fora da pista? Porque a gente tem muita coisa fora da pista. Primeiro stint, corridas, que você narrando. Esse projeto 360 da Blau é um negócio que chama atenção pra quem tá de fora também, quem não faz parte do negócio? Eu acho muito legal, cara, porque, tipo assim, você vê, nossa, mas é isso que você falou, dá uma compreensão muito maior do que é essa coisa que o Alan disse das crianças e etc. Puta, às vezes pra gente, pra quem chega como um piloto ou coisa assim, é um negócio, poxa, eu vou lá fazer uma visita e aquilo ali tem um simbolismo gigantesco pra quem tá ali numa situação complicada ou coisa assim. Você faz um negócio legal, Blauers, não sei o quê, você cria uma torcida pela equipe, pelos pilotos e tal. Então, cara, eu acho isso muito legal, porque você contagia, você envolve as pessoas de muitas formas para além da coisa da corrida. Então, acho que é uma coisa única, inovadora, com um nível de profissionalismo que combina com a empresa para além do motorsport, de uma forma incrível. Então, cara, acho que é um trabalho muito de referência assim, que a Blau faz para além da parte do esporte a motor e absolutamente calcado no esporte a motor. Acho que as coisas se complementam, casam muito bem. Você tem formação de marketing, né? Pós-graduação. Então, pós-graduação em marketing, né? Então, e isso é importante também, porque a gente tá falando de marketing na Stock Car. Quanto isso colaborou na tua carreira? Porque eu sei que você é um cara que batalhou muito usando isso como uma ferramenta, né?
Isso foi uma chantagem da minha mãe, na verdade. Mas que é muito funcional. Minha mãe, que sempre apoiou a minha carreira, ela via no início da minha carreira muitos pilotos que dedicaram a vida, a família dedicaram a vida. E, cara, a carreira de automobilismo hoje chegaram 30 dentro do Brasil, né, para correr. Então, ela via um risco muito grande, talvez, de eu não estar preparado caso não desse certo. E eu comecei tarde minha carreira. Então, resumidamente, ela sempre falou, você vai correr, você vai atrás, seu pai vai te ajudar, você vai atrás de patrocínio, mas estudos em primeiro lugar. Você vai terminar o colégio, vai terminar a faculdade, porque você tem que estar preparado. E depois eu percebi que não é preparado para o pós-carreira. Ele me preparou durante a carreira também, né? Porque, querendo ou não, eu estava batalhando, eu estava estudando, eu estava conexões. E há muito tempo já que o piloto não tem que ser só piloto dentro da pista. Você representa uma marca, você tem que ter um media training, você tem que saber falar com a mídia, você tem que saber se vender por muito tempo, por muitos anos, inclusive agora ainda vendo algumas partes, mas quantos anos eu não comprei o carro da Stock Car branco e saí fatiando igual um boi para conseguir vender e correr, e teve ano que eu não consegui chegar, tive que vender meu carro, teve ano que foi bom, mas assim, eram 5, 7... Teve ano que vender seu carro? Me conta essa história. No contrato de 2007, que eu precisava sair, 2006, eu precisava sair da equipe que eu estava. Foi uma grande virada na minha carreira, porque eu entrei na Stock Car, eu consegui, né, depois que voltei da Europa, só que tinha sido péssimo, foi uma equipe que depois saiu da Stock Car, e eu falei, também para ficar mantendo assim, sem resultado, eu tenho que trocar de equipe. Mas como que eu vou trocar de equipe? Um cara que chegou da Europa, não teve resultados bons na primeira, surgiu uma vaga da Bottiger, que por um milagre também falaram que eles tinham que pegar um jovem piloto, e eu era jovem naquela época no grid, e custava 875 mil reais na época a vaga, e eu tinha 275 mil de patrocínio até então. Mas eu falei, cara, vou ter que dar uma faltava 500 mil. Faltava 600 mil. Eu, lógico, tinha patrocínios a negociar, e eu tinha um carro no meu nome. E quando a gente foi jantar num restaurante japonês aqui em São Paulo... Aí você tinha um Porsche lá, valendo 600 eu tinha um mil Astra, eu tinha um Astra. Aí você vendeu o Astra por 600 mil. Pô, que venda falando, quem comprou esse carro? Eu tinha um Astra. O que é o marketing, né? A formação em marketing. Não, calma. O cara consegue vender um Astra por 600 mil reais, meu amigo? Época. Você tá perdendo... Mas calma, vocês deixaram eu terminar. Eu peguei o contrato para assinar e eu tremia. Quando chegou, eu li, pegava a caneta e tremia. E o alemão, não sei se conheceu, o Daniel Bottiger, bravo, falou, japonês, ele já me chamou, você tá tremendo, você não tem dinheiro para pagar? Eu na pessoa física, falei, lógico que tenho, é que eu tô feliz da vida aqui assinando esse contrato. E tremia, mas foi a decisão mais importante que eu tinha que fazer. E foi quando começou a dar certo minha carreira, e no ano seguinte eu consegui o patrocínio da Blau. Logicamente, eu vendi meu carro por segurança, mas eu fui atrás igual louco e consegui vender o patrocínio. Por quanto você vendeu o carro? Não lembro, não fez nem cócega na hora. Mas eu consegui fechar, foi o ano que eu consegui fechar a conta direitinho. Esse foi o ano que eu perdi um pouquineu, porque, foi um milagre. Daí fui atrás de patrocínio, fui atrás de outro. Mas foi tudo pra caramba. E você vai juntando centavos, vendeu o carro, vendeu um jogo de xícara, aqui, todo centavo fazia eu tinha que vender patrocínio, mas eu fui, tipo assim, eu ia na porta do cara, fingia que encontrava com ele. Eu batia, uma vez por semana eu tinha uma visita. E voltando aos estudos, eu acho que os estudos me ajudaram bastante também para ter esse discernimento. E depois, quando eu voltei da Europa, em 2004, que eu fiz um ano lá, desisti do sonho da Fórmula 1 para vir para Stock Car, voltei pro Brasil, tinha um tempo livre, falei, deixa, agora que eu vou para uma categoria que é o futuro do marketing do Brasil, já estava começando com o Globo, etc. Falei, cara, eu preciso me especializar mais e fiz uma pós-graduação. Não terminei, não queria o diploma, mas eu fiz até o último semestre ali para me atualizar um pouquinho mais, e também acho que foi importante nessa batalha, né? Nesse começo fervoroso de ter que ir atrás de patrocínio. E nesse começo tão difícil, você imaginava que ia chegar onde você chegou, quarto piloto da história com o maior número de corridas? Cara, eu sabia que eu não desistia fácil. Depois que eu parei de correr em 2001, voltei em 2002, fui para a Europa, consegui entrar na Stock Car, eu vi que a montanha ia ser muito íngreme, que dependia de vários fatores, mas eu já entendia que desistir fácil eu não desistia, então tinha que saber qual que eram os caminhos para ter em algum momento, uma segurança nesse esporte. Até hoje eu tô procurando essa segurança. Mas eu acho que eu entendi um caminho ou outro aí pra tá permanecendo, tá buscando. Achei um grande parceiro, tive vários parceiros também na minha carreira. Marcelo faz muito parte disso. Mas é uma eterna batalha, né? Vocês estão envolvidos nisso aí. E hoje eu tô no momento que remei muito para reencontrar de novo um lugar que eu me sentisse à vontade. Foi uma batalha dentro da pista dessa vez muito grande. E, tô extremamente satisfeito com o nosso começo, deve ser nosso próximo assunto, mas que agora eu sinto que tudo vem valendo a pena. E não sabia não que eu ia ser, imagina, nem passar pela minha cabeça ser um dos maiores pilotos em número de corrida.
mas agora virou um objetivo claro na minha cabeça. Vou introduzir o assunto que você já introduziu. Vamos falar de Stock Car um pouquinho aqui. A gente já teve a primeira etapa, foi uma etapa que foi dura pra gente, bastante competitiva, mas dura no final de não ter conquistado aquele pódio que, né, pelo desempenho parecia que era nosso. Mas são muitos anos na Stock Car, né? O terceiro piloto que mais corridas andou. E estamos agora começando um projeto novo. Foi a primeira corrida lá, a primeira corrida em Interlagos. Agora teremos Cascavel na segunda etapa. Me fala um pouco sobre esse momento que a gente vive dentro da Stock Car hoje, que, né, você passou por... Lá atrás, na época que a Blau foi com uma parceria com a Full Time, depois equipe própria, depois parceria com a TMG, parceria com a R Mateis, agora parceria técnica com a Poli Motorsport. Você passou por isso meio conduzindo também um pouco dessas mudanças. Me fala um pouco da tua expectativa para esse ano, depois dessa primeira corrida que a gente já teve, onde a gente conseguiu, apesar da quebra, né, problemas eletrônicos vários que os carros estão demonstrando, a gente conseguiu mostrar desempenho na classificação, na corrida. Me fala qual que é a tua expectativa para esse ano que está começando e Cascavel, que é nesse final de semana já. Então, eu tava com muita expectativa, né? Foram 3 anos aí, os últimos 3. Eu sou grato por todas as equipes que eu passei. Todas têm um aprendizado. Mas tem momentos, talvez por parte do meu processo, do processo da equipe, etc., que são mais duros. E foram 3 anos, o último com a TMG, que já sabia que a gente ia sair. Os 2 com a Mateis, que eu acho que teve também uma escolha de carro errado. São várias coisas que não aconteceram. Então, foram 3 anos de 2 anos e meio de muita pressão na minha cabeça. E corrida por corrida, eu sabia que aquilo de alguma forma fazia parte do processo, mas a gente tinha que achar um caminho novo. E a história com o Polenta veio de 5 anos atrás, quando a gente tentou contratar ele fervorosamente para nossa equipe, que era da Blau Motorsport. Na época de 2017, a gente ia trocar. Ele estava na época, ele era engenheiro do Meinha, e a gente tentou contratar ele como engenheiro. Eu fui muito forte atrás dele, a gente fez várias reuniões, levei o Marcelo para Curitiba, foram 3, 4 meses de negociação que quase deu certo. No final, hoje eu vejo que deu mais certo porque não era o momento. Resumindo, depois de 4 meses, até casa eu já tinha arrumado para ele em São Paulo, mas ele entraria numa estrutura que já existia. Uhum. E ele me liga depois de tudo, ele fala, puta, Alan, não sei nem o que te falar aí, porque vocês acabaram contratando dinheiro, etc. Eu não tive coragem de sair no momento ainda, e naquele momento já falei, nossa história está só começando. Imagino que talvez não seria o momento, a gente volta a conversar em algum outro momento. Eu acho que aquilo fez ele viver, ser um dono de equipe. Tanto que ele ficou mais 1 ano na Aerofarm e saiu e montou a equipe dele. 4 anos após, quando eu vi que poderia ter uma oportunidade, eu lembrei dessa nossa conversa. Para mim ficou muito claro, quando eu tive sucesso na Stock Car, eu tinha que ter uma admiração, assim como a equipe, pelo líder, né? E o líder ser mão na massa, etc. E eu senti que poderia dar alguma coisa, procurei ele. Liguei ele, oi Alan, tudo bem? Isso era segundo semestre do ano passado. Eu falei, eu acho que chegou a hora, depois de 5 anos, pra gente conversar de novo. Ele falou, é mesmo? Tô pegando avião, tô indo pra sua casa. Foi assim quando começou a conversa. O cara pegou o avião de Curitiba, veio conversar frente a frente, começamos um projeto. E o start foi nesse final de semana, eu vendo ele trabalhar, a equipe, aquela sinergia, aquela vontade. E a minha é muito de química entre engenheiro e chefe de equipe, né? Você vê vários sucessos aí, quando junta 2 partes, ou dá certo ou não dá. Pode ser uma peça boa, outra peça boa, mas se não bate, não vai. Bateu o santo, né? Bateu o santo, falarem a mesma coisa, você encaixar com o carro, o cara já parece que em uma corrida, mesmo com todos os problemas que a gente teve, já entender, mesmo com problema no rádio, inclusive, a gente já se entendeu. Não dava pra entender uma palavra do que o Alan falava naquele rádio o final de semana inteiro. O rádio AM, que começa a entrar a frequência da rádio da Argentina. Não dava pra entender nada. O carro dando pau, e mesmo assim, conectou. Tipo assim, desde o primeiro momento que a gente entrou na pista, a gente foi um dos 3 mais rápidos. Depois de tudo que eu passei, veio um sentimento muito bom, né? Depois do caos, assim, a gente valoriza muito mais o bom momento, né? E, foi bom até a corrida. Inclusive, na corrida, a gente não conseguiu classificar bem, porque também tivemos um problema. Quer dizer, 5º é muito bom, mas a gente larga em 3º. E estávamos atrás dos 2 Meinha, só que tá de parabéns, fizeram um carro absurdo. Daí começou a falhar, eu perdi a 3ª posição porque estava falhando e quebrou na última volta, um negócio meio místico, assim, né? Me conta sobre essa quebra, porque na transmissão não deram tanto destaque. Me conta um pouco você de como é que foi viver ali dentro do carro, aqueles momentos finais de angústia, porque o carro já vinha falhando, né? Quando você estava competindo, eu vou abrir um parênteses aqui. Melhor momento do final de semana, no único momento que o rádio dele funcionou, inclusive. O Marcelo entra no rádio e fala assim pra ele:
Alan, você tá. O carro já falhando. E o Alan lá, e o Marcelo entra no rádio e fala assim: Alan, você tá tomando tanto no setor 2, tanto no 3, se você não apertar aí, o cara vai passar. O Marcelo. Foi ele que falou isso? Você não sabia? Eu achava que tinha sido polenta, porque o rádio tava tão ruim. Ai, cara, foi muito bom. Ele e você não tava na reta, tava no miolo. Ele entra e fala assim: ó, você tá tomando tanto no tal, senão o cara vai passar. Ele falou: meu amigo, tô cagando sangue aqui, velho. Eu falei, cara, porque Inverteu, o Marcelo virou o coach do Alan agora. Mas existe isso também, a gente conversa. Ele respondeu desse jeito. Ele falou: só bater, meu amigo, tô cagando sangue aqui nesse carro. Porque foi o seguinte, a corrida, a gente foi pra segundo, a gente sabia da força Aerofarma. Quando chegou o Gaetano, eu tava segurando, na relargada não me passou, eu vi que não dava pra acompanhar, eles estavam em outro ritmo, o carro, o Meinha saiu na frente novamente. Ele abriu, mas do jeito que eles abriram de mim, eu abria do segundo pelotão. Então eu falei, pô, não vou desistir, eu ainda vim aqui pra tentar, vai se o carro dele piora um pouco, que nunca piora o carro do Meinha, mas chegou um momento que eu falei, tá bom, terceiro, ótimo, primeira corrida, né? A gente vai evoluir. De repente começa o filme, né? O drama sempre tem que entrar, o Netflix. Começa a pipocar e foi um problema que a gente tinha tido já no treino. Falhar, eu falei, cara, mas falta metade da corrida quase, faltava 12 voltas. Se tá falhando, não deve ser combustível, mas era no miolo. E começou a aumentar, a gente piorou 1 segundo de uma volta para outra, depois 1,5 segundos. E eu fiz de tudo para não perder, mas eu vi que ele vinha muito rápido. Daí ia ficar aquele... Era o Salas, daí eu ia ficar aquele gostinho, mas chegar em quarto. E daí, descendo o mergulho da última volta, ele... quebra o câmbio. Quebra o câmbio, porque muito também, eu acho que por problema elétrico. A falha já vinha da bomba mas de combustível. Mas você sabe quando eu entrei no carro lá, puto, o cara já... Até o cara do resgate, pô, quando aí ele tava torcendo e tal, não sei o quê. Foi um sentimento estranho, mas bom. Porque eu tinha voltado pro jogo. Depois de 2 anos e meio. Eu tava lá na frente, pô, legal, pô, não é legal, quebrou. Saiu aquela coisa. Mas saiu, puta. Então, pô, a primeira corrida vale menos, muita gente teve problema, vários carros. Caramba, eu tô competitivo, tô no jogo, que quebre aqui, que eu não chego me arrastando em oitavo, que valia nono, meia dúzia de pontos também, então foi um misto, né, de emoções ali, mas... Assim, tudo bem, vamos, tem muito trabalho, a equipe... Tinha tanta coisa positiva para eu absorver no pós-domingo, que eu chego em casa e fico lá refletindo, que aquilo não ia me abalar. Aquilo não ia me cegar para ver tantas coisas positivas que aconteceram. Lógico, me deu mais vontade, né? Mais gana pra gente resultar agora. Mas até em pontos, a corrida valia 1/5 do que vale normalmente, final de semana. E agora, tipo, diferente do que vinha acontecendo, eu não vejo a hora de chegar à próxima corrida. Antes eu tava sempre com vontade. Putz, tem corrida de novo. Eu tava sempre com vontade, mas chegava e não dava certo. Eu sou um otimista. Então vamos de novo. Mas agora eu tô meio com uma certeza. Eu tô querendo chegar lá pra... Já conversei com o Polenta 2 vezes, o que a gente pode melhorar no carro, pra batalhar. A gente sabe que carros que tiveram problemas na primeira etapa vão vir mais fortes, né? A categoria só começou, claro. Então não é garantido que a gente vai estar lá. Mas eu, vendo a equipe trabalhar, os mecânicos, Polenta, os engenheiros, eu tô confiante que a gente vai melhorar talvez mais que a média, por mais que a gente estava lá, entendeu? Então essa sensação é uma coisa bacana aí que eu tô com muita expectativa para esse ano. O carro você é parecido com algum outro carro que você já tinha pilotado? Tem características que te lembram? Isso aqui lembra não sei o quê? O que você conseguiu depreender do carro? Cara, é um carro bem diferente de tudo. Primeiramente, de GT ele ficou muito mais leve que o nosso Stock Car. Então, pô, a gente tava freando nos 50 metros no final da reta. Né? Stock Car para frear nos 70, 80 era difícil. Ele entra forte na curva e uma coisa especial dele, diferente dos outros turbos que eu já guiei, é o turbo lag, né? É como ele funciona. Ele tem uma manha dele, ele tem um atraso, né? Ele tem aquele lag. Diferente dos carros turbos que a gente anda, que é a Ferrari, né? A McLaren, que eu estava acostumado, mas é um turbo completamente diferente. Me lembrou um pouco o turbo da extinta Troféu Linha, tração dianteira, você lembra? E quando eu fiz a primeira corrida, mesmo sem tração dianteira lá atrás, eu peguei meio que a manha de acelerar um pouco antes para entrar. O lag é parecido. O lag é parecido, a forma como o turbo entra é parecido. E eu cheguei em segundo naquela corrida lá atrás, mas é um carro manhoso, mas é um carro que oferece mais desafio para os pilotos. Quando puder abrir a asa, então, vai ser um outro show junto com o Push to Pass. Mas um carro mais durável, um carro que freia mais dentro, um carro mais forte. É o que a gente precisava, né, na Stock Car já há algum tempo. Ô Jefferson, você estava lá na Stock Car, o que você achou dessa primeira etapa tão complicada que a gente teve lá? O que você pôde observar? Me fala um pouco sobre a sua impressão dessa nova Stock Car que começou agora em 2025. Foi difícil porque, cara, imagina, a primeira andada de um carro é complicado, imagina você ter a primeira andada de 31 carros ao mesmo tempo, já no fim de semana de corrida, né? Então é claro que muitos desafios iam aparecer, mas, cara, eu acho muito legal essa inovação que foi feita, que tem várias coisas que vão aparecendo, coisa da conectividade do carro, da eletrônica, de ter um negócio que eu acho muito importante, que você tenha um apoio aí a fabricantes, construtores brasileiros
brasileiros, que aí você gira toda uma roda, sei lá, tem o cara da embreagem, da eletrônica, do não sei o quê, muita coisa fabricada no Brasil, desenvolvida no Brasil, e eu acho que o negócio do SUV, por mais que eu seja um fã do sedã, como está aqui, eu acho isso aqui uma coisa maravilhosa, mas o mercado, ele começou a migrar para esses carros, esses SUVs pequenos, e Stock Car, o conceito de Stock Car é um carro parecido com um carro de rua que todo mundo compra, né? Talvez a vida toda foi esse carro estilo sedã, se você pega a inspiração, o nascimento de Stock Car a partir da NASCAR, nos Estados Unidos, então sempre foi esse tipo de carro, foram aqueles carrões lá tipo Charger, Barracuda, Superbird em certos momentos, e hoje o carro que pega, que a maioria das pessoas consome, que claro, os fabricantes vão querer mostrar, são os SUVs. Então, cara, eu acho que é a chamada correta, é uma modernização, por mais que eu, pelo menos, goste de algumas coisas mais antigas, eu sou uma pessoa meio antiquada. Retrô, você viu? Obrigado. Mas, cara, eu acho que é a coisa certa, eu acho que os frutos eles vão aparecer de uma forma muito legal ainda. As peças têm que ir se encaixando, acho que a gente vai ter um salto legal aí já para Cascavel, e eu fico feliz que vocês tenham começado tão bem aí, porque acho que muita coisa voltou a estaca zero, é muito difícil você pegar a mão, então sair, ser um dos mais bem posicionados nesse grid de desenvolvimento é muito importante. Eu acho que vocês estão com um começo muito positivo aí com a Blau e com a equipe Poli para... já está na disputa, já está nas cabeças aí desde o começo dessa nova fase. Vale salientar também, tiveram muitas críticas, né? Mas a gente tem que parabenizar também toda a organização, por mais que deu muito problema no primeiro dia, eles socorreram, eu fui um dos atingidos na corrida. Cara, mas é um projeto novo, muito disruptivo, né? Que nunca passou no Stock Car, com muitas coisas envolvidas, muito pessoal aqui dentro do Brasil trabalhando. Então, vendo o copo meio cheio, acho que foi extremamente positivo o nosso início. É uma categoria que, acertando esses pequenos detalhes, vai dar certo. Ainda não estamos com a conectividade, mas vai ser um passo ainda mais importante. E parabenizar também todas as equipes. Todas as equipes, nas últimas 3 semanas antes da corrida, viraram noite. Tem uma média dormida aí de 2, 3 horas por dia para todas as equipes. Isso aí. O que valorizou ainda mais o tamanho que a Stock Car chegou, o profissionalismo. Eu fui lá fazer banco na semana da corrida, falei, cadê o Brunão? Putz, ele foi embora às 7 da manhã, ontem. Então, assim, foi um trabalho em equipe, foi uma força de todas as equipes, não de uma específica, que é louvável, né? Então, todo mundo, foi um trabalho conjunto que no final a gente entregou, né? Acabou tendo um probleminha ou outro, e isso eu vi a cara dos mecânicos, porque teve problema também durante, eles continuaram dormindo 2, 3 horas no final de semana de corrida. Se eu chegava no box, o olho dos caras estava roxo, mas eles estavam lá com vontade. Cara, então, acabou a corrida do nosso box, a gente andava, os mecânicos estavam todos deitados no chão, alguns dormindo. Foi realmente um sacrifício muito grande, né? Por isso eu senti um pouco a gente não ter completado a corrida, mas a gente teve acabou tendo momento juntos antes disso, sabe? Eles vendo o carro funcionando, a gente indo pro Q3, a gente brigando, e isso de alguma forma a gente retribuiu, porque, lógico, a gente estava na expectativa. Mas o que esses caras, que todos os caras de todas as equipes trabalharam para botar o carro na pista, foi um negócio absurdamente louvável. Então isso a gente tem que também ver, e não só eles, o pessoal da organização. Então começamos uma nova era de uma forma muito bacana. E tem uma equipe muito grande, muito competente, além das próprias equipes, mas da Stock Car em todas as áreas, da parte técnica que está cuidando desse carro. Então acho que a gente vai ter um salto gigantesco das coisas até o fim do ano, conforme o desenvolvimento natural desse carro acontecer. E todos os fatores, isso da conectividade da asa e do push to pass que o Alan falou, acho que tudo isso vai ser um espetáculo incrível, conforme o desenvolvimento, conforme as etapas forem passando. E do desenvolvimento das equipes, né? Como é tudo novo, você disse, vai ter aquela mudança, vai ter equipe que foi lá para trás vai vir para frente. Isso que é legal, um favorito vai para o fundo, alguém que estava com dificuldade, que legal, o cara tá andando de novo, isso aí é muito legal. E nesse ponto, puxando um pouco a sardinha pro lado da Blau Motorsport, das várias parcerias técnicas que a gente teve ao longo do tempo, essa com a Poli Motorsport me parece muito promissora, você falou um pouco sobre isso aqui, mas essa vontade que eu vi, eu estando lá dentro do box todo final de semana, a vontade que esses caras mostraram para fazer esse carro acontecer. E agora, quinta-feira, a gente vai ter um treino extra lá em Cascavel. O que você acha, Alan, que precisa ser trabalhado nesse carro, não só no seu, mas na categoria como um todo, pra gente ter uma situação aqui em Cascavel melhor do que a gente teve em Interlagos e, quem sabe, sair de lá com uma vitória? É o funcionamento do carro, né? A maioria das quebras foram por causa da parte eletrônica, elétrica, falhação, que começou muito forte e veio diminuindo. Eles devem estar num trabalho incansável agora para não acontecer isso, né? Quebrar alguma coisa de suspensão, etc. Esse carro já mostrou que a construção é boa, mas a parte elétrica, eletrônica, de motor, vamos ter 3 semanas de intervalo, né? Entre a primeira e a segunda, eu acho que vai ser resolvido.
O difícil é isso, né? Você batalha um final de semana inteiro. No meu caso ainda, cheguei até a última volta para quebrar uma coisa que não é cotidiana, que não é culpa da equipe ou do piloto. Eu paguei esse preço, mas eu espero que ninguém pague mais, porque os carros estão muito fortes, eles estão muito parelhos. Alguns carros que estiveram fora do baralho nessa corrida, por causa de problemas, vão estar no meio. Então, a tendência é ter corridas melhores que a primeira, que já foi fora os carros, né, do Meinha, na frente. Mas eu acredito que já vai ter um achatamento, um melhor equilíbrio nessa corrida. Cascavel é uma pista que eu acho que vai melhorar bastante, porque é uma pista de alta velocidade. O carro vai ser mais prazeroso, essa é a minha expectativa. Como esse carro vai se comportar nessa pista, que ele tem tudo para as características desse carro. Então vai ser um grande prazer e eu tô torcendo aí, eu acho que vai dar tudo certo. E se faltar um pouquinho também, na terceira etapa vai estar 100% e é o preço que a gente se paga para o tamanho desse crescimento. Se a gente que está dentro, que está colhendo esses frutos, tiver que pagar um pouquinho, a gente paga, mas eu tô acreditando também na competência de toda a organização para sanar tudo já nessa corrida. Ô Jefferson, para Cascavel, tua expectativa do que se acompanhou em Interlagos? Além do Alan, que mostrou bastante competitividade e que está andando na frente, quem mais você enxerga, além dos Eurofarmas, como, né, candidatos a se darem bem nesse início de temporada da nova Stock Car? Cara, eu acho que, além, claro, dos carros do Meinha, mas os carros aí do Gui Salas e do Ricardinho foram muito bem, né? Acho que o Serra vai aparecer muito bem junto com o Alan aí no trabalho da Pole e fica bem imprevisível, né? Porque é uma pista de outra característica, por ser o carro novo. Eu acho que essa nova fase da Stock Car é quase... Vamos denunciar a idade de novo. Lembra quando tinha o botão reset no Winchester do computador? Que aí você volta tudo para estaca zero. Desenterrou. Isso, exatamente. Então, cara, você aperta aquilo ali, puf, sumiu tudo, você volta tudo para estaca zero. Mas eu tô muito curioso, até porque Cascavel, cara, uma das pistas mais legais que tem para mim. Eu sou meio bairrista de Cascavel e Tarumã, que é a pista lá do sul que eu acho legal pra caramba. Então, eu adoro ver corrida nessas pistas de alta, assim. Eu acho que vai ser legal pra caramba essa corrida aí e ver esses carros sendo testados agora numa condição de ficar voando espelho ali num carro novo ainda. Acho que vai ser uma corrida divertidíssima. Uma história legal de Cascavel, sabia que Cascavel tem aquele traçado todo especial, né? Bacião, várias curvas. E aí um dia, eu descobri isso numa transmissão do Endurance. Por que aquele traçado foi feito desse jeito, né? Quem estudou, quem desenhou o traçado de Cascavel? E aí foi o seu Pedro Mufato que me falou. Ele falou, tratorista? Ele falou, quem construiu esse traçado foi o tratorista, porque ele ia aqui não pode quebrar porque aqui tem uma vala, aqui não pode quebrar porque aqui tem um poço de água, entendeu? E aquele traçado foi desenhado... E ele conta, e aí teve que ir seguindo com o trator ali, foi descendo, aí foi fazendo a curva para a direita, ele contando daquele jeito. Ele criou, acabou criado um dos traçados mais legais do Brasil, com a curva mais rápida do Brasil, meio que sem querer. É muito legal isso. Você gosta de Cascavel, Alan? Eu gosto. Como o Jefferson disse, Cascavel e Tarumã são duas pistas... Assim, diferente, né? São curvas... É aquela que você tem que juntar um pouco do ar, não é só técnica. Pô, a curva 1, a curva 0 de Cascavel, como a curva 1, 2 e 0 de Tarumã, é aquela que toda vez que você chega, você fala, tá bom, como que eu vou tirar um décimo ou perder um décimo? Você tem que ter coragem, o carro tem que estar muito, muito bom também. E ele escapava muito de frente. Porque o nosso carro antigo, eu que andei de McLaren lá, e andei com Stock Car, deixou de ser um pouco prazeroso quando você anda com um carro rápido. Com a McLaren, era um absurdo. A gente ganhou a última corrida em Cascavel com a McLaren. Foi até uma Cascavel de ouro, inclusive. Não foi de ouro, era só da GT. Era de ouro. Cara, mas era um absurdo de fazer aquela pista, a pista com carro. E a gente tá num carro metade, né? No meio do caminho. Então acho que vai voltar a ser mais prazerosa. É prazerosa também com o outro, mas tinha algumas limitações. Por causa do peso do carro, por causa do formato. Agora a 1 e a 0 de Cascavel vai voltar a ser... prazerosa, com certeza. É uma pista que, assim, ela é muito pegada, né? As corridas são muito boas lá. Tem o push da reta oposta, tem aquela curva 0 que tem pessoas que tendem a passar por fora, por dentro. Então, sempre uma boa transmissão também e de guiar muito prazeroso. Eu tô curioso para ver a média de velocidade, né? Porque Cascavel é a pista mais rápida do Brasil. Eu lembro que nessa última corrida do Endurance, que vocês estavam lá com a McLaren, a pole foi do Vitor Gens de Sigma e a média de velocidade foi 205 km por hora. Acho que é a única pista do Brasil que passou de 200 por hora, uma média de velocidade. Então, tô curioso para ver esses carros da Stock, mesmo que ainda sem todo o desenvolvimento, mas
as velocidades que eles vão virar nessa etapa por lá. Uma pergunta importante sobre esses novos carros da Stock. A gente acabou com o Mitsubishi, né? No sorteio, na escolha, no draft feito no final do ano passado, a gente acabou escolhendo pela Mitsubishi. E a Mitsubishi mostrou que, pelo menos nesse início aí, que tá competitivo. O que você achou dessa chegada da Mitsubishi? E o que você achou do carro Mitsubishi, desse bom desempenho que o Mitsubishi teve na primeira etapa? É muito bacana o retorno da Mitsubishi, né? Eles já tiveram presentes lá atrás, em Stock Car, já foram campeãs, inclusive. Eu gosto muito da história dela no Brasil, por quem gera a companhia, o Souza Ramos, que sempre apoiou, e tem um autódromo, o Gigi Spinelli. Então, ele tem pessoas por trás de uma grande marca, apaixonadas pelo nosso esporte. Eu estava até torcendo para que a gente caísse com o Mitsubishi. É um carro muito bonito e que eu sei que eles vão entrar com um apetite maior, né? É uma reentrante aí. Eles vão querer fazer mais coisas, vão querer usar mais os pilotos. Você sabe que assim, eu não sei se ele foi muito bem feito a parte aerodinâmica para os carros serem totalmente idênticos. Porém, 4 carros do Mitsubishi tá sob gestão do Rosinei Campos. Então, será que é a Mitsubishi que está melhor ou caiu primeiro para as equipes que descobriram melhor os segredos do carro? Né? A Poli eu já sabia que a gente está muito bem. Então, assim, entre Poli e Meinha tem 6 carros. Mas pior não tá, né? No pior não tá. Então, eu acho que acertamos na marca. Já tô com o meu Mitsubishi Eclipse Cross na garagem. Gostou do seu Eclipse Cross? Carraço. Melhor que o Astra. O Astra de 600 mil reais. Se o Astra valia 600 mil, o Eclipse vale uns 10 milhões, né, cara? Ele vai comprar a equipe do Marcelo aí, com o valor que ele vai vender o Mitsubishi. Vai comprar uma Brabus, desse jeito. Uma concessionária. Não, mas é isso. Tá muito bacana. Já com a Mitsubishi, o carro, a equipe, a empolgação da equipe, dos patrocinadores. O Serra entrando também, que é um ótimo piloto, já agregou valor aí no começo, tem um ambiente bom para se trabalhar. Como é que foi seu primeiro final de semana com o Daniel? Você trabalhando com... Você tá acostumado a trabalhar com vários tipos de pilotos, já trabalhou com vários. Você foi companheiro do Rubens, foi companheiro de pilotos mais jovens, foi do Diego. Como é que foi receber o tricampeão lá do seu lado na Blau Motorsport? O quanto essa junção de experiência pode ser importante para o nosso desenvolvimento? Eu acho que são os dois, somado nós dois, somos os que tem mais corridas do Brasil, porque eu sou o quarto e ele é o quinto. Exatamente. Então a gente tá perto ali, 620 e pouco, 618. Eu conheço o Daniel há muito tempo, né? Então a gente nunca foi tão amigo próximo, mas a gente sempre se respeitou. A gente disputou o título da Fórmula Renault lá no começo. É um cara que eu imaginava já como trabalhava e, cara, um cara calmo, um cara profissional, um cara família, um cara que eu sabia que ia agregar bastante para a equipe. Ele tem muita quilometragem, é um cara que corre bastante com a Ferrari, que é uma coincidência também, né? Muitos anos com Ferrari, testando. E assim, a primeira etapa, cara, no final a gente falou, cara, foi apagando fogueira para tudo que é lado. A gente não conseguiu ter nenhuma reunião com engenheiros. Nada, tipo, né? Mas era sobrevivência, né? Era sobrevivência. Só que assim, mesmo nesse ambiente conturbado, as coisas funcionaram. Então eu vejo, logicamente, que eu já esperava, ele vai trazer coisas boas. Eu acho que ele tem uma postura boa de piloto, mesmo com alguns problemas, um andando melhor, outro pior. Não é aquele cara que tira o ambiente, sabe? Aquela harmonia. E a gente vai trabalhar muito bem junto, isso eu não tenho dúvida, que a gente chegou numa formação boa de pilotos, com equipe, os engenheiros também que trabalham com a gente, muito bons, os mecânicos com sangue no olho, sabe? Eu tô gostando. É muita coisa, na verdade, você fala piloto, equipe, tem 18 integrantes lá, desde a pessoa que ajuda a gente na organização, até os 3 engenheiros da equipe, o cara do data. Mesmo no caos, a gente consegue enxergar algumas coisas, né? Inclusive no caos que a gente enxerga quem é cada um lá. E foi muito positivo. Mas a partir de Cascavel, eu vou te responder ainda melhor, porque a gente vai conseguir ter nossas reuniões e fazer um final de semana, mas eu não tenho dúvida que vai ser bom. Destaque final para a gente encerrar então o nosso podcast, para essa etapa de Cascavel. Me fala um pouco sobre sua expectativa e o que você espera encontrar lá em termos desse novo carro, então, depois dessa revisão toda que ele vai passar. Sabe que eu tô segurando um pouco essa minha empolgação, porque vem de 2 anos e meio acumulado. Então, por mais que foi muito bom, eu tenho que botar um pouco o pé no chão. Mas eu tô curtindo, eu tô vendo as onboards, tudo que eu posso, eu tô estudando. E eu acho que pelas características do nosso carro e por como começamos, a gente vai estar muito bem. Em Cascavel, a gente vai desenvolver um bom trabalho. Eu tô confiante no meu carro, no setup da Poli. E na busca por estar brigando por esse campeonato. Eu sei que ainda vai ter muita mudança, muita evolução, mas exatamente por essas nuances que vai ter durante o ano, se a gente começar a encaixar desde Cascavel, eu quero ter o gosto de voltar a chegar no final do ano competindo bem pelo título. Eu senti, não é todo ano que você sente uma energia tão forte, e eu quero usar todo esse meu processo que eu tive, né, de
de dor, vamos dizer assim, para pegar como combustível e dedicar e fazer acontecer e voltar a brigar pelo título já nesse primeiro ano com a nova Blau Motorsport, com a base da Poli Motorsport. Muito legal ouvir isso de você, o que você falou do Marcelo, na verdade, né? Mesmo depois de tantos anos, não abaixa a cabeça e confia, né, no seu próprio potencial. Isso é essencial para o sucesso. E Jefferson, você não vai estar com o Stock Car, mas você quer dar o seu destaque da Fórmula Indy, que estamos em maio, né? Mês de maio, sagrado, né? Sagrado Que mês hora de é a maio. corrida de Cascavel? Rapaz, não tem programação ainda. Não tem? Tá bom. Porque você faz o seguinte, ó, você torça pela Blau no seu canal preferido no dia 25 de maio, aí você troca o canal que 1h45, a gente vai estar desde o 12h15, TV Cultura 500 milhas de Indianápolis. Já tá rolando muita coisa lá, é literalmente o mês de maio, tinha épocas que os treinos começavam dia 1º de maio, literalmente, tinha até competição para ver quem ia ser o primeiro carro a entrar na pista, e a cidade respira aquilo, né? Já teve competição de kart universitário, bicicleta pequena, 500, né? Tem 11 filas de 3 bicicletas com um pace bike para fazer a largada. Eu já tive a oportunidade de fazer uma edição das 500 milhas, né? E, cara, uma coisa que você falou que é importante, a cidade se transforma pro evento. A cidade tá no mapa por causa disso, né? Exato. É que nem, se fala assim, sei lá, eu ouvi uma vez de uma pessoa, a Guaporé é conhecida no Brasil inteiro porque tem um autódromo, não sei o quê. Indianápolis é conhecido no mundo a partir de ter um autódromo e de ter essa corrida que é uma coisa absurda, né? Não tem nenhum evento no mundo que bota tanta gente em matéria de esporte num só lugar quanto 500 milhas em Indianápolis no dia da corrida, né? Que tem 350 mil pessoas. Você tem que fazer um show da Lady Gaga na praia para ter tanta gente reunida num lugar só. Eu estive lá na edição centésima das 500 milhas, foi 2015. 16, perdão, 2016. Para você chegar no autódromo e conseguir entrar com tranquilidade, eu acordei às 4h30 da manhã. É isso. Entrando na porta do autódromo. E isso que Estados Unidos é tudo largo, espaçoso, as pessoas respeitam e tal. Não é, por exemplo, sei lá, Interlagos, que é legal pra caramba, mas tipo, hoje a cidade se desenvolveu ao redor, o trânsito é terrível, né? Lá é tudo estruturado e tal, mas é muita gente, é um negócio maluco, né, cara? E pra essa corrida desse ano, 500 milhas, quem são teus favoritos? Notei a gente aí um pouco sobre essa Esse ano o Alex Palou tá muito bem, que ele é um cara que tá num domínio assim que é surreal em matéria de Fórmula Indy. Tá difícil de parar o Palou, mas aí é que tem uma coisa de mística, né? Que um clássico de Indianápolis é o carro mais rápido e os favoritos não vencerem. Então, tá tudo dando tão certo pro Palou na Fórmula Indy que isso torna-se quase improvável que ele vença as 500 milhas. Aí você pega um cara tipo o Scott Dixon, que tá lá se ralando, a coisa não acontece para ele. Esse tem muito mais chance, pela mística de Indianápolis, de ganhar a corrida, do que um cara como o Palou. O Hélio Castro Neves está muito bem, porque a equipe dele, Meyer Shank, ela tem uma parceria técnica com a Chip Ganassi, que é a equipe do Dixon e do Palou, que está ganhando tudo, que está se sobrepondo à própria Penske, que é a maior equipe da história da Indy. E tem muita gente boa. Tem o Pato Ward da McLaren, que anda muito bem. A McLaren é uma equipe super bem estruturada. E você vê, lá tem 33 carros largando, que é uma tradição secular, e você pode botar uns 15 ali que realmente tem chances, um pouco mais, um pouco menos, mas chance real de vitória. Então, por isso que é o maior espetáculo do automobilismo. Tem muita coisa fabulosa, única ali reunida. Quem tá feliz com a corrida, mais todo mundo é ele, né? Ele se diverte muito. Tem vontade de guiar as 500 milhas, um ovalzão? Cara, eu tenho vontade de guiar tudo. Tudo que colocar na minha frente, eu tenho vontade. Isso é um desafio muito grande, né? Passar nos muros ali, eu acho que você tem que treinar um pouquinho. Você já assistiu uma corrida em oval? Eu já assisti, eu acho, espetacular. Você perto do muro, você treme, né? Você balança, mas você tem que estar um pouco acostumado com isso, né? Porque você vai querer andar junto, você tem que entender de vácuo lateral, etc. Porque bate a 330. E o vento se muda um pouquinho, o carro é muito sensível, né? Que isso é uma coisa, o cara, às vezes aquele piloto de teclado agora dizer, o cara não sei o quê, o cara não sei o quê, você já deve ter lido cada comentário absurdo aí sobre pilotagem, né? E a gente vê muito, quando tem corrida em oval, o cara fica acelerando e virando para a esquerda, que saco. O carro é extremamente sensível, muda um pouquinho o vento, desgasta um pouquinho o pneu, já muda tudo. E é uma arte, né? Você vê os caras que ganham essas provas, porque correr, não tem tanto segredo, correr em misto, lógico que tem segredo para os pilotos, mas ali é um estudo, né? De ar, de consumo de combustível, de arriscar no momento certo, de todos os vácuos, como você pode usar. Às vezes você vê o cara não atacando, que ele faz a conta de esperar 3, 4 voltas para entrar no vácuo na hora certa. Então é um jogo de xadrez, né? Tem muitas coisas típicas só da corrida do oval. E com 30 carros ao redor e a 380 por hora, né? Que exatamente, é uma loucura. Isso aí que é muito louco, né? Você pensar que 360 por hora são 100 metros por segundo. Um campo de futebol tem 105 metros pela medida da FIFA. Então você está andando, você dá 200 voltas avançando um campo de futebol por segundo. Cara, nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista.
Isso é louco, né? Sensacional. Mas é só dobrar pra esquerda. Então, então A não, 360 por hora. que horas que vai ser a corrida? A gente entra no ar pela Cultura 12h15 e a largada é a 1h40 da tarde. Então você torce lá pelo Alan, pela Blau, e aí você troca, Mas bota na quando acabar a Cultura. corrida, quando acabar a estoque, Exatamente. estar Vocês se reúnam na frente da TV lá em Cascavel. O Jorge Guirato faz um churrasco lá, bota. Fechou. Ele é cultura lá em Cascavel, Exatamente. tá tudo em casa. Maravilha. Você Iremos faz iremos na KTV. a torcida Blau das 500 milhas lá. Organiza essa aí. Assistirei na KTV. Maravilha. Alan, então nos vemos no pódio lá em Cascavel. Que assim seja. Amém. E aí o Alan toma uma garrafa de leite, já que é dia das 500 milhas, lá pronto, fechou todos. Tem aquela coisa rural, aqueles silos atrás lá, beleza. Sim, na vai Cascavel, ser exatamente. domingo raiz aí. Então bora pra esse domingo raiz, não perca, Stock Car, vamos torcer aqui, Alan dessa vez vai estar no pódio com certeza, com sorte no topo. E depois Jefferson Kern vem trazer todas as emoções das 500 milhas de Indianápolis. Sua aposta pra vencer as 500 milhas? Vou apostar no Scott Dixon. Sua aposta pra vencer a Stock Car? Pato. Não, Stock Car. Ah, Stock Car. Eu? Eu esperei ele falar Eu fiquei pensando. Eu levantei. Ele roubou o meu. Eu ia falar Scott Dixon. Quando ele falou, eu fiquei só pensando no próximo. E agora? Puta, me pegou. Aposta em você mesmo aí pra Que vencer. lógico, Stock Car, aposta em mim. sem então dúvida tá bom. nenhuma. Vamos fazer a campanha aí, Blau na Indy 500 aí. Vamos levar aí o Alan de coach, O Alan vai o estar em Celo aí Indianápolis no e o final do Otávio ano. Mesquita mostrando a cueca do Elinho lá, como ele fazia no SBT. Pronto. Fechou então. Só não pode perder o relógio. Aliás, você perdeu o seu pra ele. Esse reloginho aí, fala sério. Esse aqui, ele ganhou de ouro do Silvio Santos lá. E esse seu aí custou uns R$10 ali na 25 de março. Esse aqui eu paguei barato mesmo. Dá pra ver. Trouxe em dólar. Galera, a gente se vê então. Torcida pra nós em Cascavel. Alan Codelli vai estar no top do pódio com certeza. Boa sorte nas 500 milhas de Indianápolis. Valeu. Vou estar amém. acompanhando. Seja uma grande corrida aí. Boa sorte pra vocês lá em Cascavel. Eu vou ficar torcendo à distância. Estaremos. Valeu, galera. Até semana que vem.